Aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo fazendo um comparativo da cidade de Franca com a capital São Paulo. Isso na minha humilde percepção. Para quem não sabe, eu sou nascido e criado na capital, São Paulo, mas graças a Deus, Deus sempre deu a oportunidade para mim de estar tendo uma vivência com o interior. E há 5 anos, graças a Deus, a gente mora aqui em Franca. Então, eu creio que eu consigo falar para vocês com propriedade das duas realidades. Graças a Deus, esses dias a gente esteve lá em São Paulo, passou 7 dias lá, uma semana, e eu pude observar algumas coisas que eu já venho observado nas minhas últimas idas, principalmente o custo das coisas. Eu vou comentar com vocês aqui algumas coisas. A primeira ponto que eu vou falar com vocês é a questão de compra no mercado. Creio que todo mundo tem que fazer compra, tem que se alimentar e vai ter essa despesa. Então, é uma coisa muito interessante. E eu já venho observado há um tempinho a discrepância de valores no mercado das coisas aqui em Franca e em São Paulo, na capital. São Paulo está tudo muito caro, pessoal. Muito caro, inclusive, tá? Em hipermercados que aqui em Franca não tem. Lá em São Paulo, capital, tem hipermercados, não é supermercado, é hipermercados que é bem grande, muito caro. Eu gostava muito de ir em um mercado que tem perto da casa do meu pai, e das últimas vezes que eu fui, eu fiquei até desanimado. Não queria nem estar lá de tão caro que as coisas estavam, pessoal. É uma coisa que eu gosto de fazer compra. Em Franca, um dos lazeres, sério mesmo, pessoal, da gente é ir no mercado, tá certo? Lá em São Paulo me deu desânimo, muito caro. Uma coisa que está equiparada aqui com aqui, Franca, que eu estou exemplificando para vocês, que é a minha realidade, o pão. O pão na padaria lá em São Paulo ou no mercado está equiparado. Eu paguei no mercado grande lá R$ 16 o quilo do pão. Tá quase a mesma coisa que aqui. Paguei também R$ 18 numa padaria, então está equiparado. Aqui em Franca fica nesses valores. Então, o pão até que tá, tá bom o preço, tá certo? Não aumentou tanto. Uma coisa que tá mais barata que aqui em Franca é o combustível. Eu abasteço com etanol, em média, tá 60 centavos mais barato o etanol do que aqui em Franca. Então, dá uma diferença boa. Eu paguei em média R$ 3,60 no etanol lá em São Paulo e aqui em Franca já tá 4,25, até mais, né? Até mais de 60 centavos, 80 centavos mais caro. Então, a gente completar um tanque dá uma diferença boa, né, pessoal? Então, isso aí lá em São Paulo tá mais barato. O pão e o combustível tá mais barato em São Paulo, o resto tá tudo caro. Bom, pessoal, o transporte lá em São Paulo. Transporte lá em São Paulo, pessoal, é outra coisa também que eu não achei tão caro, tá certo? Não achei tão caro. Tanto o transporte por aplicativo ou o transporte público, metrô, ônibus e até o transporte próprio. No caso, a gente foi com o nosso carro próprio. A gente foi lá dentro desses 7 dias, a gente teve a oportunidade de estar andando de transporte público, ônibus, metrô, de transporte por aplicativo e também com carro próprio. E na minha opinião, na capital São Paulo, na maioria dos destinos, não compensa você andar com carro próprio. Compensa você ir de aplicativo, Uber 99, ou você ir de transporte público, metrô, porque São Paulo oferece muitas linhas, muitos horários, até na madrugada, então dá para você se locomover. São Paulo tem aquele problema, né, que todo mundo sabe, de muita gente em todo lugar. Então, às vezes você vai pegar um metrô lotado, vai pegar um ônibus lotado, tá certo? E nesses horários o transporte também de aplicativo vai ficar mais caro, que tem uma demanda. Tem esse problema lá em São Paulo. Ok, pessoal? Então tem essa percepção. Quanto que está o transporte coletivo lá em São Paulo? Até quando a gente estava lá, estava 4,40 a passagem de ônibus. Dia 6 aumentou para R$ 5. Esse valor 4,40 vai fazer alguns anos que não aumentava. Aumentou agora um valor até considerável, tá certo? Mas comparado aqui em Franca,
Dá um valor até aceitável, né? Franca tem 400 mil habitantes. Qual que é a população de São Paulo e qual que é a dimensão de São Paulo? Tá certo, pessoal? Então, é até tranquilo na maioria dos lugares, tá certo, pessoal? Você se locomover dentro de São Paulo. Isso é um ponto positivo. E a gente também teve a oportunidade de estar em Francisco Morato. Você vai falar assim para mim: ah, mas é só no miolo de São Paulo que as coisas estão caras no mercado. A gente teve em Francisco Morato, que fica uns 40 quilômetros de São Paulo, e lá também as coisas estavam bem mais caras que aqui em Franca no mercado. Então é uma coisa de São Paulo e arredores na minha percepção. Tá certo, pessoal? Moradia. Minhas três irmãs moram em São Paulo e elas vivem de aluguel, inclusive meu pai também, né? E aluguel em São Paulo tá caro demais, pessoal. Muito caro. Minha irmã recentemente alugou uma espécie de uma kitnet, tem um quarto e uma cozinha e a sala conjugada. Ela tá pagando, com o condomínio incluído, R$ 1.800 só ela. Na minha visão, muito caro. É um lugar novo, ajeitado, tá certo? Bonito, mas para mim é caro. Eu acho caro. Meu pai também mora numa casa alugada. Paga esse valor porque é um contrato já antigo. Se não fosse contrato antigo, estaria mais cara. Mas mesmo o contrato antigo eu acho caro. Uma casa que já é antiga, precisa de fazer algumas coisas, o proprietário não dá devida atenção, né? E paga 1.700 de aluguel, pessoal. Casa sem garagem, tudo. Então, o aluguel em São Paulo é caro. E para comprar uma casa, então, meu amigo, é caro demais. Muito mais caro. Aqui em Franca, pelo menos até onde eu sei, com esses 1.800 que a minha irmã paga lá de aluguel, claro, você dando uma entrada, juntando uma entrada, dá para você pagar um financiamento de uma casa própria. Ah, vai pagar 30 anos, mas pelo menos você vai, daqui 30 anos, a casa ou o terreno você vai ter, né? Diferente de aluguel, que morar você tem que morar, não é? Não é? Você tem que morar. Então, você vai estar pagando o financiamento ou você vai estar pagando o aluguel. Se você não tiver uma casa, não tiver herdado uma casa, não tiver ganhado uma casa, né? Você vai ter que pagar de uma forma ou de outra. Então, na minha opinião, se você puder, é melhor pagar um financiamento 30 anos, que você tem a opção até de amortizar, no caso entrar um dinheirinho a mais, usar seu fundo de garantia, do que pagar um aluguel, né? Então, a realidade de São Paulo é essa. Fora a questão, pessoal, do movimento. São Paulo, na minha opinião, está muito saturada. Toda vez que eu vou para lá, eu vejo prédio novo. Eles estão fazendo, demolindo, né, as casas, estão construindo aquele conglomerado de quartos para alugar ali, kitnet para alugar para as pessoas. Então, muita gente, muito prédio, muito carro, todo lugar que você vai parar, às vezes até em ruas residenciais, você não encontra uma vaga ali para parar o carro. Então, para quem está em São Paulo, às vezes até costuma, né? Às vezes até nem enxerga isso, mas a gente que, graças a Deus, tem a vivência de estar em outros lugares, a gente vê isso. Então, falta, na minha opinião, qualidade de vida na capital. E outra coisa, shopping. Aqui em Franca, até um ano atrás, mais ou menos, 2 anos, não sei, não tinha tarifa de estacionamento no shopping. Hoje tem, né? Hoje a gente paga uma tarifa única aí de R$ 9, se não me engano. Lá em São Paulo, no Santana Park, que é o shopping que fica perto lá da casa do meu pai, é R$ 19 a tarifa única, pessoal. Puxado, né? Então não compensa a gente ir de carro próprio pro shopping, porque o aplicativo da onde meu pai reside até o shopping é coisa aí de R$ 9, R$ 10, 12. Então, se você calcular combustível e a tarifa do aplicativo, não compensa ser de carro próprio. Tem que fazer umas contas, né? Muito caro, tá certo, pessoal? Então, São Paulo é uma cidade que tá cara. No tempo que eu vivia lá, que eu morava lá, até 2018, 2019, 2019, eu não achava tão cara as coisas. Não sei se é porque eu estava acostumado com aquela realidade já, ou acostumei aqui com Franca, não sei, né? Mas acredito eu que as coisas realmente estavam mais baratas lá. Que eu ia lá no mercado grandão, né? Que tem lá o hipermercado, comprava umas bandejinhas de carne assim, de contrafilé, alcatra. Sem brincadeira, pessoal, com uns 3 bifes assim, R$ 10, R$ 12. Agora, pessoal, a mesma bandejinha lá
tá 35, 40 reais, pessoal. Poxa, aumentou demais. Aumentou em todo lugar, né? Mas lá aumentou muito, pessoal. O custo de vida tá caro mesmo, tá certo? Então, é um comparativo aí que eu tô fazendo de Franca com São Paulo, fora a segurança, pessoal. A segurança, eu não tenho tanta vivência mais com a capital, a gente vai lá esporadicamente. E antes eu deixava o carro na rua lá e tudo. Dessas últimas vezes eu não senti tanta segurança deixar o carro na rua, não, pessoal. Verifiquei um estacionamento antes com antecedência de colegas, né, de amigos, para deixar o carro lá no estacionamento, principalmente à noite, porque a gente vê cada coisa acontecendo e a gente fica meio assim, até em Franca, pessoal. Até em Franca essa questão da segurança tá complicado. No bar que próximo de casa, uns colegas da gente, irmão da igreja, falou pra gente que teve um assalto das pessoas chegando em casa e tal, coisa que a gente não via até pouco tempo aqui em Franca. E a gente tá vendo isso, infelizmente. Imagina na capital que tem muito mais pessoas, né? Então eu acho que é muito mais qualidade de vida, mais seguro morar no interior. Ah, você vai comentar comigo, ah, mas tem problema, Franca e tal. Tem, inclusive estou comentando aqui tem, mas é bem menos que a capital, convenhamos, né? Então é isso aí, pessoal. E fora outra coisa. A gente foi para Francisco Morato, que minha esposa tem tias lá, tem parentes lá em Francisco Morato, e a gente fez uma locomoção de Francisco Morato para São Paulo. Coisas que eu não enfrento aqui em Franca. Eu enfrentei lá um princípio de enchente, pessoal. Lá em São Paulo, qualquer chuvinha que dá, em vários lugares, tem enchente. Tem enchente. Então, às vezes, você perde teu bem na enchente, você perde seu tempo, você passa transtorno, passa nervoso. E você sabe, você que se não sabe, fique sabendo que o nervoso, essa agonia toda, esse trânsito, faz mal para a saúde. Gera depressão nas pessoas, gera ansiedade e até outras doenças que eu não vou entrar em detalhes, que eu não tenho muito conhecimento, vem a partir daí. Então, meu amigo, se você está vendo esse vídeo e mora numa capital, a gente vê muita coisa aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né, das capitais. Meu amigo, se você está vendo esse vídeo e tem oportunidade de você sair da capital, saia. Não só Franca não, pessoal, tem muitas cidades aí do interior de São Paulo, em outros interiores de outros estados, que se tem muito mais qualidade de vida que nas capitais, tá certo, pessoal? Então fica esse comparativo, eu fiz um comparativo de Franca com a capital. Eu tentei falar assim o que eu lembrei, né? Esses detalhes, transporte, custo de vida de transporte, custo mercado, né? Custo de transporte, combustível e outras coisas, né? Segurança também, eu falei um pouquinho, moradia. Então, quis fazer esse apanhado. Saúde, pessoal. Saúde eu não consigo falar com vocês com propriedade, tá? Porque graças a Deus a gente não precisou nada relacionado à saúde e continue assim lá em São Paulo nessas viagens que a gente faz, né? Que ninguém quer viajar e ficar indo para o hospital, né? Ninguém. Então, fica esse vídeo aí. Um abraço a todos, fica todo mundo na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.